Olá senhores, meu nome é Bruno Teles e hoje estarei apresentando para vocês o meu ranking dos 10 melhores jogadores da temporada 2021. Claro que antes de apresentar os nomes escolhidos, gostaria de explicar para vocês como eu enxergo esses rankings e de que forma eu organizei essa lista de melhores da temporada. Antes de apresentar esses critérios, peço que deixe seu like, dislike e comente aqui embaixo quem são para vocês os melhores jogadores da temporada. Demorou? Primeiro de tudo, eu pensei nesse ranking utilizando um sistema de categorizações partindo da letra D até a letra A. Essas letras em questão representam rankings que servem como prateleiras para que eu possa definir um teto para cada jogador. Por exemplo, um jogador que esteja na posição 10 no ranking D, mais baixo, jamais pode ser considerado a subir para a posição 9 se esse estiver na posse de um jogador do ranking C, que é um ranking acima do ranking D. Dessa forma, a seleção desses jogadores em cada posição, de 1 a 10, ficam agrupadas em prateleiras onde, dependendo da sua análise, podem trocar de posições, porém respeitando a prateleira no qual pertencem. E por último, um critério de explicação. Minha análise é feita sob o prisma da temporada inteira. Então torneios como a Champions League, que hoje é o campeonato de maior relevância, têm sua importância, mas não são 13 jogos que vão representar a totalidade da temporada de um jogador. Os campeonatos nacionais, por exemplo, são importantíssimos para avaliar a regularidade das suas atuações, assim como os mata-matas servem para observar o poder de decisão em momentos difíceis. O mesmo vale para torneios de seleção. O peso de cada nação varia para cada jogador conforme pressão, histórico e tamanho da camisa. A chave aqui é entender que cada campeonato, torneio e competição tem seu peso e seu contexto diferentes para cada jogador. Feita essa explicação, vamos ao ranking. Abrindo o ranking D, na 10ª colocação temos Neymar. Neymar é um caso curioso, foi um leão na Champions League, especialmente na fase de grupos, onde foi fundamental para a classificação num grupo dificílimo. No mata-mata, teve boas atuações, mas caiu na semifinal contra o City de forma dura. Já no campeonato nacional, continua fazendo aquele estágio, jogando poucos jogos e com desinteresse total. Vem abaixando seu desempenho de gols mais assistências ano a ano em Paris, apesar de que nessa temporada tenha feito o maior número de partidas desde que chegou em 2017. Sua pouca minutagem na temporada prejudica muito sua credibilidade a qualquer prêmio individual, e perto dos 30 anos isso só tende a piorar. Pela seleção brasileira, fez uma excelente Copa América com 5 participações diretas em gols, porém acabou perdendo a final contra a Argentina no Maracanã. Com o ranking D fechado, abrimos agora o ranking C, na 9ª colocação, com Cristiano Ronaldo. Cristiano teve seu primeiro ano como artilheiro da Série A, ofuscado por uma derrocada coletiva da Juventus no italiano, chegando ao ponto de quase ficar fora da próxima Champions League, que precisa agradecer ao Napoli por essa vaga. Porém, em termos individuais, CR7 teve um excelente ano com um volume de finalizações menor que o ano passado, 5.1 arremates, esse ano contra 6.3 ano passado, aliado a uma maior conversão de gols, 17% esse ano contra 15% ano passado no campeonato italiano. A Champions League foi mais um fracasso, mas isso é uma tônica presente desde que o mesmo aterrissou em Turim e não algo específico desse ano. Por Portugal, o português até brilhou, pegando mais uma artilharia, agora da Eurocopa, mas sem conseguir ter resultados coletivos expressivos. Sua seleção avançou em terceiro e acabou caindo nas oitavas. Ainda no ranking C, temos na 8ª posição Karim Benzema. Para quem acreditava que seria Gareth Bale quem daria um passo adiante após a saída de Cristiano do Real, viu na verdade Karim Benzema se consolidar como uma das grandes referências ofensivas do futebol mundial. Mais uma importante e excelente temporada individual do francês, que não produz tantos gols quanto o português produzia, mas domina o ataque de um Real Madrid infértil. Sem ele, não vejo nenhum outro jogador subindo o degrau para ser o cara do time atualmente. A excelente temporada ainda o coroou com seu justo retorno à seleção francesa. O recomeço foi tímido no início, mas logo deslanchou nas partidas finais da Euro e não fez feio. Foram 4 gols decisivos para a França, mas que infelizmente não foram suficientes para avançar às fases mais agudas da competição. Fechando o ranking C, temos na 7ª colocação Haaland. Haaland é o primeiro jogador sub-21 a marcar mais de 40 gols na temporada, dentro das 5 principais ligas europeias desde Ronaldo Fenômeno em 96-97.
Isso somado ao seu desempenho estrondoso na Champions League, sendo artilheiro com 10 gols e com absurdos 38% de conversão dos arremates em gols. Na Bundesliga foi eleito o melhor jogador e com eficiência de gols também próxima à apresentada na principal competição de clubes europeus. O que deixa ele fora do ranking B é o nível de resultado apresentado pelo Borussia, que nessa temporada foi muito aquém do que poderia. Abrindo o ranking B, temos na sexta colocação Harry Kane. Kane quase caiu direto para o ranking D, pois o seu sucesso individual foi em contrapartida ao sucesso coletivo do Tottenham. Mesmo fazendo uma temporada histórica sendo artilheiro e líder de assistências na Premier League, a sua equipe, que teve início de campeonato avassalador e que parecia que figuraria na briga pelo título, se desmanchou em pouco tempo, conseguindo ficar até mesmo fora da Champions League no próximo ano. O que elevou o patamar do inglês na temporada foi justamente o desempenho coletivo e individual na Eurocopa. Apesar de não ter sido o melhor jogador inglês no torneio, marcou 4 gols e foi decisivo na caminhada até a final, merecendo seu lugar na categoria B. Seguindo no ranking B, temos na quinta colocação Romelu Lukaku. Foram 24 gols e 11 assistências para o campeão italiano Romelu Lukaku. O belga foi quem mais produziu gols diretamente no campeonato e foi sem dúvida o grande destaque do torneio. Na Champions League, a Inter caiu na fase de grupos de forma vexatória, porém em contrapartida retomou o grande futebol, quebrando uma hegemonia nacional da Juventus que durava quase 10 anos. Na Euro, fez 4 gols e foi uma força importante na competição, mesmo caindo nas quartas de final. Ainda no ranking B, temos na quarta colocação Kevin De Bruyne. Apesar da temporada histórica do Manchester City, que é hoje para mim o melhor time do mundo, KDB não teve um desempenho individual tão bom quanto na temporada passada. Ficou de fora de 13 partidas no campeonato inglês, apesar que na Champions foi decisivo com 3 gols e 4 assistências. É o principal talento do City, mas com uma produção nivelada para baixo, por causa do alto nível coletivo apresentado pela equipe na temporada. Já na Eurocopa mostrou um desempenho estupendo com 1 gol e 2 assistências, mesmo tendo problemas físicos e sendo eliminado pela seleção que viria a ser a campeã do torneio. Fechando o controverso ranking B, temos na terceira colocação Kylian Mbappé. Mbappé faz até aqui sua melhor temporada na carreira, pois é a maior em produção de gols, 42 gols e 11 assistências, e também em atuações decisivas. Os 6 gols no mata-mata da Champions contra adversários fortes como Barcelona e Bayern pesam demais para o ainda jovem francês que tem tudo para dominar premiações individuais com Haaland nos próximos anos. Na teoria, as pessoas ainda acreditam que o jogador é o número 2 em Paris, mas na prática e nessa temporada se consolida como na verdade o segundo número 1. Ninguém aliou produção e atuações decisivas em jogos grandes como o camisa 7 do PSG, que é para esse canal o melhor jogador da temporada até o início da Eurocopa, que fica como grande decepção dada a expectativa dele e da França no torneio. Uma assistência em 4 jogos é muito pouco para um jogador desse calibre que tinha tudo para estar na categoria A, inclusive com potencial para ser o melhor da temporada. Abrindo o ranking A, temos na segunda colocação Robert Lewandowski. O polonês teve uma temporada simplesmente histórica na Bundesliga, com 41 gols marcados em 29 partidas, quebrando um recorde de Gerd Müller que perdurava há quase 50 anos. E observar a mídia pouco exaltando esse feito mostra um desinteresse burro no jogador bávaro que parece estar no seu auge físico, técnico e tático, mesmo depois dos 30 anos. Lewandowski merece estar no ranking A devido a um nível de produção e eficiência que talvez só Haaland tenha chegado próximo na temporada. É preciso respeitar o camisa 9 do Bayern de Munique, que poderia ter mudado a história da sua equipe na Champions, caso não tivesse sido mais uma vítima de lesão da data FIFA. Pela Polônia fica difícil marcar diferença numa equipe com nível coletivo tão baixo. Ainda assim fez seus golzinhos na Euro, mas cobrar que vá longe na competição é quase um suicídio esportivo para um jogador que precisa armar, dar assistências e ainda aparecer na área para marcar os gols de sua seleção. Fechando o nosso ranking A, e na primeira colocação temos Lionel Messi. Messi teve mais uma temporada produzindo pelo menos 50 gols para sua equipe, entre gols e assistências. O argentino segue mostrando que mesmo aos 33, 34 anos e numa equipe instável, consegue produzir no mais alto nível. O Barcelona decepcionou mais novamente na Champions, o que não é uma novidade de agora, porém na Liga Espanhola deixou o título escapar como há muitos anos não deixaria.
Essa é a primeira vez que Messi deixa de ganhar 2 ligas seguidas desde 2007 e 2008. Seus feitos individuais pelo Barcelona são dignos do prêmio, porém é pela Argentina que La Pulga cria grande narrativa. Seu primeiro título pela seleção é coroado com prêmios inéditos de artilharia, liderança de assistências e melhor jogador. Ninguém teve um impacto tão grande, e por que não histórico, como ele na temporada. E esse, senhores, é o ranking final dos melhores jogadores da temporada 2021. Até mais!